No texto de hoje, nós vamos ler sobre uma situação em que Jesus é julgado, e não apenas Jesus, mas uma determinada mulher. Está em Lucas capítulo 7, o nosso texto. Vamos ler começando no verso 36 e leremos até o verso 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Quantas lições podemos tirar deste texto?
quantas lições da situação em si, mas nós queremos nos prender à expressão de Jesus, onde ele diz a Simão: tenho algo a lhe dizer. Porque Deus sempre tem algo a nos dizer em virtude das nossas atitudes. Deus sempre tem algo a nos dizer em virtude das nossas palavras e até mesmo porque este foi o caso do fariseu que recebeu Jesus em sua casa e deu um jantar, onde, claro, havia outros convidados, mas Jesus fazia parte naquele jantar. No caso desse Simão, ele não falou, ele não tomou alguma atitude, ele pensou. E Jesus tem algo a nos dizer acerca dos nossos pensamentos. Uma boa pergunta a se fazer é exatamente esta: o que Deus tem a me dizer em relação ao que eu penso? O que Deus tem a me dizer em relação ao que eu falo? O que Deus tem a me dizer em relação à forma como eu ajo? O que Jesus tem a me dizer? Com certeza, Ele tem algo a me dizer. Ele tem algo a dizer a você. Porque Ele se importa conosco. Ele quer nos transformar, quer nos melhorar. Ele quer que andemos segundo sua vontade. Ele se entregou por nós, para que nós possamos andar em plena comunhão com Ele e com o Pai. Quando nós vamos ao texto, à situação, e vamos nos prender mais aqui ao pensamento do fariseu Simão e ao que Jesus fala a ele em relação a seus pensamentos e atitudes, contrastados à atitude daquela mulher que Simão, em pensamento, criticava. Ele não via a boa ação daquela mulher. Ele sequer colocou-se na posição de alguém que poderia estar, de repente, claro, de forma involuntária, sendo criticado, porque ela fazia o que ele deveria ter feito, por ser anfitrião. Mas vamos então analisar primeiramente a atitude do anfitrião de Jesus. Ou, antes mesmo de qualquer atitude, de repente a falta de atitude, mas seu pensamento, sua concepção acerca das coisas. Como ele lia os acontecimentos, que leitura ele fazia do que presenciava. Quais eram então os pensamentos de Simão, o fariseu? Nós vemos aqui no texto Jesus convidado por ele para jantar. Atrás de Jesus se coloca uma mulher chorando, molha os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga seus pés com os cabelos dela, beija e unge os pés de Jesus com perfume.
Mas no verso 37 que nós lemos, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora. Percebam que na narrativa nós já temos aqui uma discriminação em relação àquela mulher, uma pecadora, é como nós lemos no texto. Trouxe um frasco de alabastro com perfume, algo muito melhor, muito mais caro do que o óleo comum usado para ungir a cabeça das pessoas e dar-lhes uma sensação agradável, uma sensação de frescor, de limpeza. O próprio texto nos mostra, Lucas na sua narrativa aqui, mas colocando o pensamento das pessoas de forma geral, em seus preconceitos, em sua discriminação. Então é assim que no verso 37 nós lemos a narrativa. Uma pecadora trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés, fazendo o que nós já comentamos e lemos também. No verso 39, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Então percebam, ele está ali em pensamentos, ele está conversando consigo mesmo. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. O que Simão faz aqui não é diferente do que está narrado, muito provavelmente porque era o conhecimento geral das pessoas em relação àquela mulher. Pensamentos de Simão, o fariseu, então. Primeiro, Jesus não é profeta. Assim, ele conclui em virtude do que vê. E o segundo pensamento dele, a mulher que lhe toca é uma pecadora. Jesus não é profeta e a mulher é pecadora. Em termos específicos e não gerais, ele errou em seus dois pensamentos. O Filho de Deus é Deus. Logo, sua boca é boca de Deus, mais do que a de qualquer profeta. Os profetas não são chamados de boca de Deus. Jesus é o Deus Filho. A boca de Jesus é boca de Deus. Então ele é, na prática, na realidade, mais profeta do que qualquer dos profetas, dos maiores que nós conhecemos. Primeiro erro de Simão, dizer que Jesus não era profeta. Há outros erros que nós não estamos mencionando aqui. Ele errou dessa forma porque, inclusive, não sabia que Jesus sabe todas as coisas por ser Deus e sabia exatamente quem era aquela mulher e mais, sabia, conhecia os pensamentos de Simão e lhe prova isso. Porque Jesus diz a Simão, tenho algo a lhe dizer, e quando Jesus diz o que tinha a lhe dizer, não dá para Simão não concluir que estava errado e que Jesus é sim profeta, pois sabia o que ele pensou. O outro erro de Simão, ele não estava diante de uma mulher pecadora, não nos moldes como todos eles diziam, não na forma e fama que eles a conheciam. A mulher demonstrava ali arrependimento. Era uma mulher arrependida. Tinha deixado a vida de pecados que antes levava. Estava diante de Jesus em atitude de gratidão e adoração. Esta era a atitude da mulher. Então, o que nós podemos dizer em relação aos conceitos de Simão?
errou 2 vezes. Isto para não falar dos outros erros. Jesus, o Deus Filho, profeta perfeito, e aquela mulher, pecadora arrependida. Alguém que estava demonstrando que já tinha tomado uma decisão e estava diante de Jesus agradecida, demonstrando sua transformação de vida. Mas Simão não conseguiu ver isto. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. E tinha bastante. Percebamos o contraste. Simão pensou, Jesus tinha algo a dizer e disse. Quando Jesus fala, Simão, tenho algo a lhe dizer, dize, mestre. Foi a resposta de Simão. Nós erramos quando concluímos a partir do que vemos ou ficamos sabendo. Precisamos ver o coração. E diante da atitude de Simão, diante do texto que nós já lemos, e sabemos o que Jesus vai dizer a Simão, algumas perguntas começam a nos vir à cabeça. Por que Simão convidou Jesus para jantar? Se ele ali dizia para si mesmo, este homem não é profeta. Então é falso profeta? Jesus não foi bem recebido de acordo com o costume da época por Simão. Por que Simão convidou Jesus para aquele jantar? Qual era o costume? O que Simão não fez? Jesus falou para ele. Não deu água a Jesus para lavar os pés. Este era o gesto mínimo em hospitalidade. Simão não fez o gesto mínimo. Não saudou Jesus com um beijo. Estas coisas Jesus falou a Simão. Não ungiu a cabeça de Jesus com óleo, enquanto que aquela mulher ungiu com perfume, muito mais valioso do que o óleo comum, utilizado para ungir a cabeça. E muito provavelmente ela lhe ungiu os pés, porque ela atrapalharia se fosse até sua cabeça para ungí-lo. Então ungiu-lhe os pés. Naquela época, quando as pessoas chegavam à casa de alguém, tiravam as sandálias, porque andando por aquelas estradas e muitas vezes pela poeira, seus pés estavam sujos. As sandálias eram tiradas. Alguém da casa, os mais ricos, mandavam uma empregada. Aqueles que não tinham tanto recurso, geralmente a própria esposa. Mas Simão não deu água a Jesus para lavar os pés, não saudou Jesus com um beijo, que era também algo comum, cumprimento de educação, de consideração. Não ungiu a cabeça de Jesus com óleo, foi mal educado para os padrões da época. Agiu como pagão. Assim diziam os judeus em relação a quem não era um bom anfitrião. Não fez nada disto, mas queria tirar conclusões.
não olhava para seu próprio comportamento motivado por seus pensamentos e julgamento, mas seu dedo estava apontado para as outras pessoas. Isto era o que Simão fazia, dedo apontado para o comportamento das outras pessoas, conclusões tiradas sem um entendimento completo do que está vendo, do que de repente está ouvindo. E o que poderíamos dizer então em relação a isto? Encontrei o seu nariz. Olha o tamanho da lapa. Estava novamente onde não era chamado. Interessante essa frase. Estava novamente, que de repente significa, para quem falou, direcionado a quem lê, que aquilo já aconteceu outras vezes. E por que, de repente, Jesus não nos alerta para esse tipo de coisa? De repente, podemos estar colocando o nosso nariz onde não somos chamados. E, de repente, porque não entendemos tudo o que está acontecendo e somos apressados em tirar conclusões. Nestas horas, Jesus tem algo a nos dizer, como tinha algo a dizer para Simão. O fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. É muito provável que na cabeça de Simão não havia lugar para transformação, não havia lugar para mudança de vida, para arrependimento, mudança para melhor. Você acha que as pessoas mudam de verdade? Olha, parece filosofia. A menininha perguntando ali ao menino. Claro que sim. Eu sinto que mudei bastante desde o ano passado. É a resposta dele. E aí ela diz: eu quis dizer para melhor. Com isso, então, ela está dizendo que ele piorou. É uma piadinha, mas nós podemos, pensando nisto, tirar algumas conclusões. Existe mudança para melhor? Há pessoas que não acreditam nisso. Há pessoas que dizem o homem não tem jeito, o ser humano não tem jeito. Já ouviram alguém falar, e mais relacionado ao homem mesmo, já ouviram alguém falar assim, ó, homem nenhum presta, de forma bem genérica? Somos todos pecadores, não apenas os homens, mas as mulheres, de forma geral, o ser humano é pecador, é falho, mas nós cremos num Deus que transforma, que tem poder para fazer isso, para nos transformar. Jesus transforma quando nós entregamos nossa vida a Ele. Ele nos deu o seu Espírito Santo para isto. E aquela era uma mulher que demonstrava, através das suas atitudes, que tinha sido transformada, que a partir daquele momento, ou pouco antes, provavelmente quando ouviu algum ensinamento, alguma pregação de Jesus, ela decidiu entregar sua vida a Deus
A partir daquele momento, então, teria uma nova vida. Deus transforma. Mas às vezes na nossa cabeça, nós não cremos muito nisto. Transforma um, mas não transforma outro. Que tipo de evangelho nós pregamos? Mas voltando aqui ao nosso assunto principal, Simão, ele ouve de Jesus o que precisava ouvir, porque Jesus sempre diz o que nós precisamos ouvir. E como nós estamos meditando nesse texto aqui da Palavra de Deus, o que Jesus tem a nos dizer sobre esta situação? Como nós temos agido em relação às pessoas? O que pensamos delas? Que conclusões nós tiramos e que informações fidedignas nós temos para tirar tais conclusões? Estávamos perguntando qual teria sido a motivação de Simão para ter chamado Jesus a um jantar. Queria tirar conclusões, mas não olhava para seu próprio comportamento motivado por seus pensamentos e julgamento. Nós podemos emitir opiniões concretas em relação a pessoas. Vamos falar assim, nós podemos sim julgar uma pessoa certa ou errada quando nós temos todos os parâmetros, quando ela, nas suas atitudes, demonstra claramente aquilo do que estamos falando. Quando ela própria, muitas vezes, declara com a boca, com sua própria boca, aquilo a que nós nos referimos. Mas quando nós não vemos o coração, a pessoa não nos abre seu coração, quais são nossos argumentos? Caímos no erro de Simão. Por que ele convidou Jesus para um jantar? Será que ele o convidou porque o mestre era badalado? Porque o mestre era famoso? Porque as multidões iam atrás de Jesus e, de repente, Jesus na casa de Simão seria, em termos de projeção, uma honra para Simão receber Jesus em sua casa? Com seus pensamentos e com sua falta de atitude, vamos assim dizer, em relação a falta de cerimonial por ser o anfitrião, Jesus tinha algo a lhe dizer. Mas, em relação ao que Jesus fala para Simão, quando coloca diante dele a situação de quem ama mais, quem é perdoado por mais ou quem é menos perdoado, e Simão, de forma correta, diz, claro, aquele que é perdoado por algo muito maior demonstra um amor maior. Jesus, com isso, está dizendo para Simão, cuidado com seus pensamentos. E Jesus está falando para você e para mim, cuidado com seus pensamentos. O que Jesus fala nesta situação toda a Simão é cuidado com suas conclusões. O que Jesus fala para você e para mim é a mesma coisa. Cuidado com suas conclusões. Quantas vezes nós estamos equivocados naquilo que nós concluímos? Não estamos na posição de Deus para sabermos todas as coisas. O que Jesus disse a Simão, em outras palavras, apenas dando-lhe o exemplo
dos dois ali que tinham dívidas, uma muito, muito maior do que a outra, 500 para 50, que grande diferença. Observe suas próprias atitudes, porque quantas vezes nós apontamos para as outras pessoas e não observamos nossas próprias atitudes. Talvez, quando Jesus coloca tudo isto diante de Simão, ele esteja perguntando a ele: o que você quer comigo, Simão? Porque você me convidou para vir à sua casa para uma refeição. Porque você me procura, Simão. Nos nossos dias, de repente Jesus está perguntando isto a nós, é o que ele tem a nos dizer. Por que você me procura? O que você quer de mim? É a mim que você quer para ser o seu Deus, para ser o seu Senhor, o seu Salvador, ou você quer tirar algo de mim que você quer comigo? Se você tem pensamentos nobres em relação a mim, porque suas atitudes também não são nobres, porque suas ações, suas palavras não demonstram alguém que entregou sua vida para mim. Será que Deus tem alguma destas coisas a dizer a mim, a você? O que Jesus falava para Simão, então, com tudo isso? O que você quer comigo, Simão? E isso diante de todos os hóspedes, mas nas lições que nós tiramos, isso está implícito. Jesus falava para Simão, na verdade, esteja pronto a amar mais. De repente, até nós podemos tirar o mais. Esteja pronto a amar, Simão. Você não ama. Quanta coisa Simão ouviu apenas no exemplo que Jesus deu para contrastar a própria atitude de seu anfitrião com a daquela mulher que era discriminada, que era rejeitada, que era conhecida na própria sociedade como pecadora. No fim, o que Jesus está dizendo a Simão é: arrependa-se. E por mais que talvez isto não coubesse na cabeça de Simão, o que Jesus estava falando é: faça como essa mulher. E olha que ela fez muito mais do que o que você fez por mim. Você não fez o mínimo que é lavar os pés. Ela fez o seu melhor, com seus cabelos enxugou meus pés, que foram lavados com suas lágrimas, e depois ungiu meus pés com unguento precioso, com unguento caro. Simão, siga o exemplo dela, faça o melhor. Pare de tender a pensar mal das pessoas, a concluir errado, pelo menos, e isto nesta extrapolação agora, nós estamos falando a nós, Igreja de Cristo hoje. Ou Jesus neste ensino está falando a nós hoje. Ao invés de tirar conclusões equivocadas, coloque a pessoa diante de Deus. Ele pode até lhe mostrar que aquela pessoa já foi mudada e te levar também a uma mudança, a arrependimento. Jesus, ele se volta para aquela mulher e diz que seus pecados estão perdoados. Está lá no final do texto que nós lemos.
aqui no verso 47, ele está falando a Simão: eu lhe digo, Simão, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. E aí nós pensaríamos aqui, né? E o seu, Simão? E os meus? Jesus fala: pois ela amou muito. Sabe o que Jesus está dizendo? Os pecados dela foram perdoados não foi porque ela amou. Ela está demonstrando que ela amou muito quando foi perdoada. Então, o amor é consequência desse perdão e agora demonstra gratidão. Simão não demonstra gratidão nenhuma por Jesus. E com isto, o que mais ele demonstra, o que mais ele deixa claro, que ele não assumiu nenhum compromisso com Jesus, nenhum compromisso com o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque ele duvidou até que Jesus era profeta, por causa de uma situaçãozinha ali, em que ele pensou de forma equivocada. Então Jesus fala para Simão: aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama, demonstra pouco amor. Por quê? Porque não foi perdoado ainda. Está faltando arrependimento para, reconhecendo o seu pecado, pedir perdão, entregar-se a Deus, ter vida transformada e aí sim o amor de Deus ser derramado no seu coração pelo Espírito Santo que nos é dado. Jesus, ele ensina tudo isso e no final nós lemos aqui no verso 50, porque aqueles que estavam ali, os outros convidados falaram: quem é esse homem para perdoar pecados? Mas Jesus, no verso 50, nós lemos, olha, está aí desde 48. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Jesus nem ouviu mais o que eles estavam falando. Quem é esse para perdoar pecados? Jesus se volta para ela e fala: sua fé a salvou, vá em paz. O que Jesus está dizendo é que aquela decisão dela estava sendo confirmada ali por ele como salvação. Jesus tinha algo a dizer a Simão. Jesus também nos fala muitas coisas aqui. Se nós pensarmos bem, que vergonha Simão deveria ter passado na frente dos outros convidados. Mas nós já lemos aqui que os outros convidados também ficavam ali com conceitos inadequados em relação a Jesus. Não é assim nos nossos dias também? Nós enfrentamos muita incredulidade. Incredulidade de pessoas que às vezes se dizem até religiosas, mas negam a fé em virtude da vida que levam. Pode ser que Simão tenha ficado constrangido, pelo menos deveria ter ficado envergonhado diante dos outros convidados. Mas o que será que ele pensou quando convidou Jesus? Será que ele deixou de receber bem apenas Jesus e recebeu bem os outros convidados? Será que ele queria humilhar Jesus? Será que ele era um oponente? Será que ele queria provocar Jesus? Não sabemos. Ficamos apenas com o que está registrado na palavra de Deus.
que nós temos aqui, fica claro, é que os outros convidados também não aprenderam a lição, pois ficaram perguntando quem era Jesus para perdoar pecados, não perceberam toda a questão espiritual daquela situação. Aquilo era mais um ensino de Jesus, porque Jesus ensina nas circunstâncias, Jesus ensina diante das nossas experiências, Jesus no seu relacionamento com as pessoas, naquilo que acontecia, ele sempre transmitia ensinamento, sempre contava uma parábola, fazia uma comparação para deixar mais claros seus ensinamentos. No mundo frio já daquela época, não é assim, vamos falar bem entre aspas, um privilégio nosso. No mundo já daquela época, nem mesmo a denúncia verdadeira do erro do anfitrião impressionou os outros convidados para mudarem de atitude. Cabe a cada um de nós ouvir o que Jesus tem a nos dizer, para que nós mudemos de vida, para que nós mudemos de atitude, para que nós tenhamos melhores relacionamentos, para que nós conduzamos as pessoas a uma recuperação de vida, se este for o caso, para que nós demonstremos mais amor, para que nós demonstremos ao amarmos que nós fomos muito perdoados. Qual a sua percepção das coisas? Pode acontecer de algo não ser o que você pensava, mesmo que você tenha presenciado a situação. Você já pensou na possibilidade de estar errado? Já lhe ocorreu que você pode estar falhando em algo que critica nas outras pessoas? Qual a sua motivação por trás do que faz? Por que você busca Jesus? Já parou para pensar que reputação e caráter não são a mesma coisa? Reputação é como os outros te veem, o que as pessoas pensam de você. Uma das coisas que Jesus mais falou em relação aos fariseus é que eles eram hipócritas. Então eles tinham diante das multidões boa reputação, mas e o caráter? O que as pessoas pensam de você, de repente, pode ser apenas reputação, se você diante delas demonstra ser bonzinho, boazinha. Mas e o seu caráter? Reputação é como os outros te veem, e caráter é o que você realmente é quando está sozinho. Simão demonstrou seu caráter quando consigo mesmo chegou à conclusão de que Jesus não é profeta e de que aquela mulher é uma pecadora. Com seu pensamento e na sua atitude em não receber de forma adequada, das duas uma, ou ele se arrependeu, mudou de vida e passou, inclusive, a receber bem as pessoas, ou desprezou o ensino de Jesus, o ensino do Mestre, e se juntou àqueles que queriam crucificá-lo. E nós temos também uma das duas decisões: aceitar ou rejeitar o que Jesus tem a nos dizer. Jesus fala: tenho algo a lhe dizer. Nós podemos responder como Simão: dize, mestre. Ouvir e dar ouvidos, receber o que Jesus nos disse, ou podemos ouvir e rejeitar. Qual é a nossa atitude? Caso vivamos apenas numa imagem de reputação,
Que Deus trabalhe em nossas vidas para que nós mudemos. Mudemos em relação ao nosso conceito das pessoas. Mudemos em relação a ter certeza de que Deus transforma pessoas. Mudemos em relação a não discriminar pessoas. Mudemos em relação ao nosso coração. Mudemos em relação a nossas atitudes. Mudemos em relação a nossos conceitos. Mudemos em relação à nossa rapidez em tirar conclusões. Mudemos de vida ao deixar o Espírito Santo nos transformar. Jesus nos convida a refletir sobre isso. Ele tem algo a nos dizer sobre nossos julgamentos, sobre a realidade, sobre nosso próprio comportamento, sobre o amor. Se colocamos o amor em prática, quando Jesus nos diz algo, Ele espera que prestemos atenção e mudemos. Que Deus nos abençoe, irmãos.